Olá, meu povo, aqui Janailton Pedrosa. Quem curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, tem mérito de evangelizador. E antes de começarmos a partilhar e a meditar o vídeo de hoje, deixe o seu comentário, deixe o seu like, é muito importante. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Queridos, os quatro evangelhos são autênticos? Sim ou não? Como é que nós argumentamos que os evangelhos são autênticos? Nós temos condição novamente de responder esta pergunta. O primeiro vídeo foi Por que sou católico? Jesus Cristo existiu ou é um mito, segundo vídeo? E o terceiro vídeo, os quatro evangelhos são autênticos? Amados, é muito importante entendermos que são autênticos porque eles atestam a divindade de Jesus Cristo. Porque alguns querem considerar Jesus Cristo apenas um homem, um simples homem, e não Deus. A igreja afirma que Jesus Cristo é todo Deus e todo homem. Isso é inegável, a doutrina e o magistério da igreja afirma, mas a crítica racionalista, sobretudo, tentou desconstruir a autenticidade do evangelho e falhou. 50 anos de estudos membros da Revolução Francesa, os racionalistas. Você sabe que a Revolução Francesa teve início em 5 de maio de 1789 e muitos, Harnack, Voltaire e tantos outros, tentaram desconstruir a autenticidade do Evangelho para negar a divindade de Jesus Cristo. Estudaram, pesquisaram, se debruçaram e, no final das contas, atestaram que, de fato, os Evangelhos são autênticos. Os Evangelhos são de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O primeiro e o último são apóstolos. O segundo e o terceiro são discípulos. Lucas foi discípulo de São Paulo. Marcos foi discípulo de Paulo e Pedro. Veja, são as testemunhas oculares. Eles receberam os ensinamentos de Pedro e de Paulo. Paulo não foi testemunha ocular, certo? Paulo é contemporâneo de Jesus Cristo, mas não conheceu o Senhor. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele vai a Damasco, prender os cristãos e cai do cavalo, cai da sua arrogância, da sua autossuficiência e se torna de perseguidor a perseguido porque deu testemunho de Jesus Cristo. Amados, vamos citar algumas frases destes homens famosos que tentaram desconstruir a Bíblia e qual foi os quatro evangelhos, sobretudo, e qual foi a conclusão dos estudos deles. Veja, Renan, racionalista da França, disse o seguinte: em suma, admito como autênticos os quatro evangelhos canônicos. Veja, racionalista francês, que os racionalistas, vocês sabem, racionalistas tiveram a ousadia de entronizar na Catedral de Notre-Dame, na França, a deusa razão. Porque a razão esclarecida, segundo Nietzsche, tinha matado Deus. Não foi Nietzsche que matou Deus, foi a razão esclarecida. Tudo se explica pela razão. Então a fé já não é necessária. Errado. A fé e a razão vêm de Deus. A ciência vem de Deus. É um dom do Espírito Santo que nós aprendemos na Crisma. E você sabe que a nossa catequese precisa ter condição de nos ensinar isso. Porque muitos vão dizer, o evangelho a Bíblia foi escrita por homens. É claro, amados. É claro, certo? É claro que foi escrito por homens. Tudo neste mundo, os livros foram escritos por homens. Deus se fez homem. Deus se comunicou com os homens. Deus veio caminhar. Deus comeu. Deus curou. Meu amado, ele habitou no meio de nós, certo? Então, os manuais médicos estão desacreditados porque foram escritos por homens, então a literatura está desacreditada? Claro que não, né? Deus se fez homem, tomou a nossa humanidade e sem dúvida ele ensinou e sem dúvida ele mandou pregar. Ele não mandou escrever os quatro evangelhos. Veja, o Espírito Santo inspirou. É uma necessidade para a pastoral de perpetuar os ensinamentos. Porque você sabe que com a morte dos apóstolos, com a morte dos discípulos, certo? O ensinamento pode se perder, então vamos escrever. São Paulo escreveu muitas cartas pastorais e ele não tinha consciência que se tornaria e viria a ser parte do cânon, da lista dos livros bíblicos, mas foi a igreja que juntou, foi a igreja que disse autêntico nos concílios, os bispos, o magistério. É lindo demais. Então veja, os evangelhos são autênticos, certo? Esse argumento que foi o homem que escreveu
não adianta, não cola. Deus escolheu os discípulos. Em Lucas 10:16 ele disse: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A noite já está caindo aqui. Veja, Harnack disse o seguinte: o caráter absolutamente único dos evangelhos é hoje em dia universalmente reconhecido pela crítica. Ponto, certo? Ponto. Veja, Street, grande crítico inglês, teve de afirmar que os evangelhos são pela análise crítica os que detêm a mais privilegiada posição que existe. Olha só, os racionalistas afirmando e se dobrando diante da autenticidade dos evangelhos. E você sabe que os evangelhos afirmam: Jesus é Deus. Tá? Eu creio que Jesus Cristo existiu, tá bom? Historicamente é comprovado, mas não creio que ele é Deus. Meu amado, isso é burrice. O Jesus histórico é o Jesus divino. É o Deus que se fez carne. Todo homem, todo Deus, histórico e Cristo, aquele que dá a vida, aquele que morre pelos nossos pecados e aquele que ressuscita. Porque São Paulo diz: se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Vã seria a nossa fé. E, amados, olha só, o Scott, ele afirma o seguinte: as sete oitavas partes do conteúdo verbal do Novo Testamento não admitem dúvida alguma. A última parte consiste preliminarmente em modificações na ordem das palavras ou em variantes sem significação. De fato, as variantes que atingem a substância do texto são tão poucas que podem ser avaliadas em menos de milésima parte do texto. Finalmente, os racionalistas tiveram que reconhecer a veracidade histórica científica dos evangelhos. Olha só, trabalhamos 50 anos febrilmente para extrair pedras da cantaria que se viam do pedestal da Igreja Católica. Veja, tentaram extrair as pedras, mas elevaram o pedestal da Santa Madre Eclésia Católica. E já está escuro, meu amado, a segunda parte desse vídeo. Eu volto para fazê-lo. Deixa o seu like, deixa o comentário. Se você gostou, eu volto para fazer a segunda parte desse vídeo. Os evangelhos são autênticos e nós vamos mostrar lugares onde tem fragmentos deste evangelho em papiro, certo? Em muitos lugares se encontram fragmentos dos evangelhos, são cópias. Por quê? Os originais se perderam a fragilidade do material onde foram escritos, tá bom? Mas a gente volta, deixa o seu like e diga: eu quero a continuação aqui nos comentários. Tchau, meu povo, aqui Janailton Pedrosa, deixa o seu like, está anoitecendo aqui em Pernambuco, no sítio Marrecas Calçado. Tchau, meu povo, segunda parte, espere.